Olá, estamos começando mais uma transmissão da coluna Expressão no Ar, aqui pela página do Amazonas Atual no Facebook, trazendo para você os fatos políticos do Amazonas. Hoje, como não poderíamos deixar de fora, a eleição suplementar que foi retomada por decisão do ministro Celso de Mello. Eu sou Kleber Oliveira e tenho a companhia aqui do jornalista Valmir Lima. Então, Valmir, abrimos a eleição de novo. Exatamente. Agora, Kleber, o que chama a atenção nesse imbróglio todo, né, que chegou ao fim ontem, é o seguinte, é que na decisão do ministro Celso de Mello, ele deixa claro ali que havia uma incorreção na medida liminar, Ricardo Lewandowski, né? Que julgou uma ação cautelar que nem caberia o Supremo Tribunal julgar. Agora eu pergunto o seguinte, e perguntar não ofende, né? O Lewandowski não sabia disso? Né? É uma dúvida e tanto, né? Porque se tratando de um ministro do Supremo. Um ministro do Supremo que não é um ministro iniciante, né? Um ministro antigo, ele eu acho que o Lewandowski é o terceiro na linha sucessória, né? É o terceiro mais antigo ali, tem... Celso de Mello é o mais antigo, depois tem o Marco Aurélio Mello, eu acho que ele é o seguinte, ou ele ou o Gilmar Mendes, mas fica ali entre os 4 ministros mais antigos do STF, né? E não sabia que uma ação cautelar que foi pedida ajuizada pelo ex-vice-governador Henrique Oliveira não poderia ser julgada nesse momento, né? Para ser julgada teria que ter primeiro julgado desembargo de declaração no TSE, depois uma cautelar no STF, né? Então tinha um processo, um trâmite que deveria ser cumprido. O que o Henrique fez ali foi pular essas etapas e o ministro Lewandowski aceitou isso e suspendeu a eleição no Amazonas. Gerou aí uma série de problemas aqui para o Estado, mas parece que finalmente hoje o TRE já decidiu, já bateu o martelo sobre a data da eleição. Não vai mudar. Não, vai ser mantida no dia 6, exatamente. Nem a data de início da propaganda no rádio e na televisão. A propaganda está liberada já, né? Desde das convenções, né? Isso, exatamente. Foi mantida para o dia 6 de agosto e a propaganda eleitoral começa na segunda-feira, né, conforme a decisão, dia 10. Além disso, tem... Bom, com a votação mantida, né, para o dia 6 de agosto, os candidatos estão livres para começar a captação de recursos. Inclusive, essa eleição vai exigir mais jogo de cintura do que praticamente dinheiro, né, porque ela é curta. Eu acho que os candidatos não vão ter tempo suficiente para obter, né, doações de campanha, ou seja, vão tirar recursos do próprio bolso aí até lá. Tem aí o recurso do fundo partidário, né? Os partidos que têm maior poder de fogo vão certamente ajudar seus candidatos. Os partidos nacionalmente, né, devem enviar recursos para os partidos aqui, para a eleição, mas os candidatos vão depender muito aí também de doação de eleitores, né? A gente sabe que o eleitor, aquele lá da ponta, não doa, né, Cleber? Quem doa são os amigos, são as pessoas, os filiados ao partido, são aquelas pessoas que têm interesse por algum cargo se o candidato vencer a eleição, né? Então, nesse sentido, leva mais vantagem na arrecadação de campanha aqueles candidatos que têm mais chance de vencer o pleito, né? E a gente tem uma nota sobre isso, né? Sobre essa questão da arrecadação de campanha. Isso, estamos publicando hoje, lembrando que todos esses fatos estão no site do Amazonas Atual, o internauta pode conferir lá, e também vão me trazendo aqui que a manutenção da data do dia 6 pelo TRE só ocorreu depois que os candidatos foram hoje, na manhã desta sexta, lá ao TRE pressionar o tribunal para manter, né, o calendário que já havia sido definido antes, porque eles entendem que não tem como adiar isso para frente, né? Tem que encerrar o processo logo, até porque a lei determina isso também. Exatamente. Os candidatos que têm menos recursos, né? Por exemplo, eu conversei de manhã com o presidente da Câmara, o Wilker Barreto,
e ele dizia da dificuldade de começar a propaganda na televisão no dia 10, né, já na segunda-feira, porque, segundo ele, na verdade a propaganda é na terça, né, porque só vai ser na terça, isso. Terça, quinta e sábado. Né? Então, a dificuldade de se começar já na terça-feira, porque, segundo ele, com a suspensão da eleição, a equipe foi desmontada, né? A equipe de propaganda ali, e ele disse que teria dificuldade, mas os outros candidatos, o amazonino, inclusive, chegou lá defendendo que a eleição fosse mantida no dia 6, né, para o dia 6. Inclusive, vou me interromper, o argumento do governador amazoniano foi bem pontiagudo, né, digamos assim. Ele disse que o único motivo para adiar mais para frente a eleição era para prolongar o mandato do governador interino Davi Almeida. Pois é, o Davi Almeida aí entrou na história sem ser sem motivo, né? Porque na verdade o Davi tá cumprindo o papel que foi determinado a ele, né? Governar interinamente o Estado. Não essa ação cautelar que foi julgada e que suspendeu a eleição não foi coisa do Davi, né? Foi do ex-vice-governador Henrique Oliveira, que inclusive está numa outra coligação aí, né? Está na coligação com o PMDB agora, né? Isso. O Solidariedade. E aí o Davi Almeida está governando até, ele já tem feito declarações, né? Que no dia que precisar sair, que precisar deixar o governo, no dia que for determinado que ele deixe o governo, ele volta para a Assembleia sem problema nenhum, né? Então, essa é a situação. O Eduardo Braga não esteve no TRE, né? Não, o Eduardo Braga não esteve, mas o candidato a vice na chapa dele, Marcelo Ramos, estava lá, né? Exato. Nós temos mais Bom, deixa eu ver o que nós temos mais aqui na edição de hoje. Nós estamos também... Valmir... lembrando, Valmir, que tem também a questão, fugindo um pouco da questão política, lembrando aos internautas que os trabalhadores nascidos em dezembro começam a receber o FGTS de conta nativa a partir deste sábado, né? A Caixa abre às 9 horas e fecha às 15, nesse prazo de horário bancário normal para pagar os trabalhadores. Então, Kleber, sobre a eleição é isso. O TRE tinha suspendido a eleição e aqueles processos, né, de impugnação de candidatura, né, pedido de impugnação de candidatura foram suspensos, mas vão ser retomados. Né? Inclusive tem 4 já pedidos de impugnação. 4 pedidos de impugnação. O TRE avalia que isso não vai prejudicar o calendário, né, que os juízes vão conseguir julgar esses processos. A dúvida ali era se eles conseguiriam ser julgados até o dia 14, que é quando o TRE começa a fechar as urnas, né, com o nome dos candidatos que vão participar da eleição. Então, até o dia 14 era um prazo limite ali para o julgamento dos pedidos de registro de candidatura, porque depois que uma urna sai daqui para ir lá para os municípios mais distantes do interior, é muito mais difícil você trazer esse material de volta, ou então mandar um técnico lá para modificar os nomes da urna, né, que vão aparecer na urna. Por enquanto nós temos 9 candidatos na eleição, né? 8, né? São 8? Não, são 9 candidatos. 9, né? Entrou lá aos 45 minutos do segundo tempo o candidato do PPL, né? O Jardel. Sim, isso. O Jardel entrou lá, o cabeleireiro, e são 9 candidatos, então até o dia 14 o TRE começa a fechar as urnas com os nomes dos candidatos, a governador e a vice, né? Então, por enquanto está mantida a data do dia 6 como a data da eleição no primeiro turno. Isso, inclusive, se houver segundo turno,
vai ser no dia 27 de agosto. Isso. Inclusive pesou a manutenção da data do dia 6 também, Valmir, o fato do TRE já ter mantido, ele não desfez, né, a questão da mobilização dos servidores no preparativo das eleições. Então, inclusive, já estavam definidos data para o envio das urnas ao interior, né? Desfazer tudo isso seria um prejuízo tremendo já, com parte de pelo menos 75% dos custos de campanha já gastos na eleição. Exato. Essa eleição que vai custar 18 milhões de reais a contribuinte. Hoje, inclusive, o diretor do TRE deu uma informação interessante. Ele disse que já tinham gasto aí 80% dos 8 milhões destinados ao primeiro turno da eleição, né? Mas isso não foi o gasto total. O TSE já teria gastado 2 milhões também com a contratação de pessoal para a questão dos dados da eleição, né? Aquela coisa da apuração, né? Todo aquele processo de apuração é feito pelo TSE e aí precisa de contratar pessoas, precisa de investir também nesse serviço, que é o serviço de compilação dos dados da eleição. Isso. Então, ele deu essa informação, o Messias, né, o diretor do diretor-geral do TRE, que está em Brasília, tratando também desse processo eleitoral, e deu essa informação de que o TSE já gastou 2 milhões com esses serviços, né? É isso que a gente tem até o momento. A gente fica por aqui e volta amanhã com mais Expressão no Ar. Até lá.